A sua obra, em termos de correntes literárias, evoluiu no sentido de um amadurecimento estético do neorrealismo, o que o levou a enveredar por caminho mais pessoal. Não desprezando a análise social, a sua prosa ficou marcada, sobretudo, pelos aspectos de burlesco, observações naturalistas e algum existencialismo. É autor de várias coletâneas de poesia e de uma pouco conhecida obra como artista plástico. É sobretudo como ficcionista que o nome de Fernando Namora marca a literatura portuguesa contemporânea, tendo granjeado um sucesso a nível nacional e internacional. Fernando Gonçalves Namora, nasceu em Condeixa Nova em 15 de abril de 1919 e morreu em Lisboa a 31 de janeiro de 1989. Foi um médico e escritor português, autor de uma extensa obra, das mais divulgadas e traduzidas nos anos 70 e 80. Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, pertenceu à Geração de 40, grupo literário que reuniu personalidades marcantes, moldando-o, certamente, como homem, à semelhança do exercício da profissão médica. O seu volume de estreia foi Relevos, livro de poesia, um pequeno livro de contos. Em 1938 surge o seu primeiro romance As Sete Partidas do Mundo, que viria a ser galardoado com o Prémio Almeida Garrett no mesmo ano em que recebe o Prémio Mestre António Augusto Gonçalves, de Artes Plásticas, na categoria de pintura. Ainda estudante e com outros companheiros de geração funda a revista Altitude e envolve-se ativamente no projeto do novo cancioneiro, assinalando o advento do neorrealismo, tendo esta iniciativa coletiva, nascida nas tertúlias de Coimbra, demarcado esse ponto de viragem na literatura portuguesa. Na mesma linha estética, embora em ficção, é lançada a coleção dos Novos Prosadores, pela Coimbra Editora, reunindo os romances Fogo na Noite Escura, do biografado Casa na Duna, de Carlos de Oliveira, Onde Tudo Foi Morrendo, de Virgílio Ferreira, Nevoeiro, de Mário Braga ou O Dia Cinzento, de Mário Dionísio, entre outros. Se quisermos contextualizar, sistematizar a sua obra em fases distintas de criação literária, podemos identificar o ciclo de juventude, coincidente com o livro Poema Terra e o romance Fogo na Noite Escura, o ciclo rural, entre 1943 e 1950, representado pelas novelas Casa da Malta e Minas de São Francisco, ou pelos romances A Noite e a Madrugada, O Trigo e o Joio, sem esquecer os retalhos da vida de um médico, o ciclo urbano, coincidente com a sua vinda para Lisboa, marcado pela solidão e vivências do cotidiano, e que se terá refletido no romance O Homem Disfarçado, em Cidade Solitária ou no Domingo à Tarde, o ciclo cosmopolita, ou seja, dos cadernos de um escritor, balizado no final dos anos 60 e década de 70, explicado pelas muitas viagens que fez. O ciclo final, entre a ficção contemporânea, onde se insere o romance O Rio Triste ou Resposta a Matilde, intitulado pelo próprio divertimento, e as reflexões íntimas de Jornal Sem Data em 1988. Com uma obra literária que se desenvolve ao longo de 5 décadas, é de salientar a sua precoce vocação artística, de feição naturalista e poética, tal como a importância do período de formação em Coimbra, mais as suas tertúlias e movimentos estudantis. Ao dar-se o amadurecimento estético do neorrealismo e coincidente com as vivências dos anos 50, enveredaria por novos caminhos, através de uma interpretação pessoal da narrativa, que o levaria a situar-se entre a ficção e a análise social. Os muitos textos que escreveu, nos diferentes momentos ou fases da vida literária, apresentam retratos com aspectos de picaresco, observações naturalistas e algum existencialismo. Independentemente do enquadramento, Namora foi um escritor dotado de uma profunda capacidade de análise psicológica, inseparável de uma grande sensibilidade e linguagem poética.
A noite e a madrugada. Cidade solitária. Fogo na noite escura. O trigo e o joio. As 7 partidas do mundo. Os clandestinos. Nome para uma casa. Minas de São Francisco. Um sino na montanha. Rio Triste. Retalhos da vida de um médico. Domingo à tarde.